dia, pessoal, tudo bem? Quero apresentar aqui o Dr. Paulo Andrade Lotufo, professor titular da Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP e organizador dos estudos ELSA Brasil, Érico e EMA. A sua aula vai ser 10 erros na condução da pandemia do Covid-19. Muito obrigada pela presença, professor. Bom, obrigado, Luciana. No meu currículo, acho que a melhor coisa são os 37 anos de HU né? Aqui presente. Bom, o tema hoje que nós vamos discutir vai ser relacionado à Covid, né? À pandemia. E é bastante agradável a gente estar aqui falando isso, porque, né, foram momentos que a gente teve realmente muita apreensão sobre o que aconteceria com todos nós, né? Foi realmente a situação mais grave que a humanidade passou desde a Segunda Guerra Mundial, só que passou no mundo inteiro, né? Na Segunda Guerra morreram 2.000 brasileiros, né? Quer dizer, isso daqui foi... E a Covid tirou, em alguns momentos, 2.000 vidas por dia, né? Então, eu vou comentar sobre aquilo que, sobre o ponto de vista epidemiológico, de uma forma geral, que são os erros cometidos na pandemia. Eu estou eliminando aqui dois aspectos. Primeiro, que eu não vou fazer nenhum debate com os negacionistas da pandemia, né? Não vou fazer esse debate porque não compensa, né? Não tem como discutir com essas pessoas porque elas estão fora do escopo científico, né? Do campo científico, do campo democrático. São pessoas que você não tem como discutir. Então, não vou entrar nessa seara e também eu evitei de pegar vários artigos científicos publicados aqui e fora, né, onde eu apontaria vários problemas, né, de interpretação, porque numa apresentação como essa nós temos que ficar com as questões gerais, né? Então, o que eu vou começar a apresentar e falar, vou mostrar, nós tivemos em relação à Covid, que a gente não sabia exatamente o que era, um problema muito peculiar, né? Foi o momento em que ela foi descrita. Então, ela começa, né, hoje se sabe que os primeiros casos foram em meados de novembro, na China. E depois houve uma série de casos na cidade de Wuhan, na China, no mês de dezembro, né? E o que aconteceu foi que a notícia, né? Então eu falo que o erro 1, né, que a vigilância epidemiológica curtiu o Réveillon em quase todo o planeta, né? A vigilância epidemiológica não trabalhou no dia 31, no dia 1º, no dia 2. Né? Então, eles foram reportados. Vejam só, né? A China faz o anúncio formal da gravidade no dia 31/12/19. Né? Aí a Reuters Associated Press, elas fazem o anúncio às 6 horas da tarde em Brasília, no dia 31. Então, para todos os que estão assistindo aqui, né, o que vocês fazem às 6 horas da tarde do dia 31 de dezembro? Quer dizer, qualquer coisa, menos ficar vendo notícia e se preocupar que está tendo pneumonia na China, né? Porque nós somos pessoas normais, mas a vigilância epidemiológica, né, está mostrado que no mundo inteiro deveria ter tomado o devido cuidado. No dia 1º de janeiro não há nenhuma notícia, no dia 2 também. Mas é no mundo inteiro, gente.
né? Não tem New York Times, Washington Post, nada, né? Aqui no Brasil, no dia 3, o UOL publica uma notinha, e no dia 8 de janeiro, uma menção, né? No restante do mundo, a repercussão foi tardia. Eu botei depois de 9, na verdade, foi 7 de janeiro, quando os chineses identificaram que a pneumonia era causada pelo aquilo que a gente chamaria de SARS-CoV-2, né? Mas essa notícia, ela chega somente no dia 9 de janeiro, né? Então, isso é um tempo absurdo, né? Então, aqui está, né, o contra-exemplo. Em abril de 2009, no dia 25, a primeira vez, né, no dia 24, para ser exato, na primeira vez, o México faz a comunicação que está havendo o H1N1 de uma forma grave em lugares do centro do país, lá do México, né? No dia seguinte, já foi notícia aqui, né? A OMS já começou, os Estados Unidos, antes disso, pela proximidade, no dia 28/4, né, já era alerta geral sobre a gripe suína, né? Então, isso já estava, né, em todos os locais. Eu, particularmente, nesse dia 24, a professora Isabela e eu estávamos em Istambul e estávamos almoçando com epidemiologistas do México, que contaram para nós, em primeira mão, do que estava acontecendo isso. Eu ouvi, né, na hora do almoço lá. Quando nós chegamos à noite, todas as redes de televisão somente falavam da H1N1, né? Tamanha a repercussão que teve. Então, foi muito, muito rápida, né? Ao contrário da demora que nós tivemos em relação... Então, vejam só, né? A China, nos primeiros casos no dia 8, a China no dia 31, o vírus foi identificado no dia 7, o alerta, que para H1N1 demorou 4 dias, né, pela OMS, aqui demorou 1 mês, né? Foi 1 mês. Então, isso daí foi um enorme erro, um problema seríssimo, né, de você teria que colocar o planeta inteiro em alerta, né? Bom, e uma das consequências disso, que é o que é pior, a gente não aprende, né? O maior transmissor hoje chama-se avião. É ele que transmite tudo, né? Então, vejam só, 60 dias depois, né, a epidemia tinha surgido aqui no meio da China, tinha tomado a China, tinha voado para o Irã, a Itália também, né, e vários outros países afetados, o Japão, e tudo isso daqui está relacionado muito à questão dos voos, né? E são coisas muito interessantes. O pessoal fala, nossa, o que aconteceu com a África? Tem muito pouco voo para a África, né? Não tem quase nada, né? E o Brasil, por que chegou rápido, né? Chegou rápido porque, sendo verão, uma quantidade muito grande de turistas brasileiros, uma quantidade muito grande circulando, férias aqui, né? O outro grande equívoco que se teve à época, que aconteceu com o Brasil, com os Estados Unidos, dado que surgiu na China, vamos fazer controle de quem está vindo diretamente da China. Só que uma pessoa da China podia vir para o Japão, vir para cá, né? E aqui no Brasil, e tanto nos Estados Unidos, entrou pela Europa, né? Não entrou pela China. Tanto que os casos se concentraram na costa leste e aqui no Brasil, em São Paulo, na entrada. Então, e aí essa questão do controle de voos, aqui no Brasil foi uma coisa interessante. A Secretaria Municipal de São Paulo, quando viu isso daí, foi falar com o aeroporto de Guarulhos, onde tem a Anvisa, né? E a Anvisa falou, não temos pessoal suficiente para ficar verificando isso daí. Olha, desculpa, não dá, né?
I'm so sorry. Né? Essa foi a resposta. Foi questionado ao ministro da Saúde, a Anvisa é autônoma, não temos nada a fazer, e foi entrando. Né? No Brasil, nós tivemos uma outra coisa que eu não coloco aqui, que foi o Carnaval. Se o Carnaval, que é uma data mutável, né, ele foi na terceira semana. Se ele tivesse sido na primeira semana, nós íamos ter uma quantidade menor de infectados, né? A transmissão seria menor, mas foi na terceira. Então, a gente já teve um problema maior. Bom, aí nós tivemos também, né, que assim, um momento meio de bobeira, né? Muita gente começou a interpretar como era coronavírus, lembra resfriado. Então, o resfriado se transporta muito mais por gotículas e pelo contato manual. Então, vocês vão lembrar que no início não se falava em máscara. A OMS não recomendava máscara. O ministro da Saúde, assim, temos que lavar as mãos, era essa a recomendação, né? E também a outra coisa é que não se aceitava a ideia de que haveria a transmissão pelos assintomáticos. Quer dizer, demorou um tempo para se ter essa ideia. Então, foi um caso de uma família que se mostrou que pessoas sem a doença passavam a doença, né? A outra, né? Veja só, em abril, né? Veja só, essa aqui é uma reportagem, né? Acordo com a OMS, né? O novo vírus é transmitido através de gotículas, né? Espirros, gotículas e vias de contato. Alguns cientistas sugerem que também há possibilidade da transmissão, né, por aerossóis pelo ar, né? Então, nós estávamos no dia 23 de abril, né, que assim, com uma ideia bastante equivocada de como era a transmissão e uma demora muito grande de assumir as máscaras, né? Hoje, a Folha de São Paulo, sabendo que eu ia fazer essa apresentação, né, resolveu fazer uma reportagem, né, falando: reação de governos à Covid foi lenta, diz estudo. Né? E é isso mesmo. Quer dizer, o grande problema, né, foi uma enorme lentidão dos governos em assumirem isso daí. Né? Então, uma parte estava aqui no Brasil estava na praia, no hemisfério norte estava esquiando, né? Muita gente não estava vendo. Aí nós vamos ver outras coisas que aconteceram, né? Vamos pegar alguns tópicos. Eu estou pegando tópicos gerais, né? Uma questão que começaram a falar que era: nós temos que esmagar a curva, temos que diminuir o número de casos, senão nós não vamos ter condição de atendimento. O que era fato. Mas isso daí, né, gerou um indicador que era taxas de ocupação de UTI. E que isso aí foi utilizado por governadores, prefeitos, né, ao seu bel prazer. Ora, o que é a taxa? É um numerador pelo número de casos e um denominador pelo número de leitos ofertados. Então, é muito fácil você diminuir a pandemia, né, aumentando o número de leitos. Né? Minas Gerais fez isso. Né? Minas Gerais aumentou, né, o número de leitos ofertados e falava assim: não, aqui a pandemia não está graçando, porque a taxa de ocupação de UTI está baixa. Né? Isso nunca foi marcador, nunca foi marcador. Né? E até começou a surgir coisas, comparações, né? Olha, em Manaus a taxa de ocupação de UTI está baixa, mas em São Paulo está muito alta, então o problema maior é em São Paulo. Né? Gente, por que a taxa de ocupação estava baixa? Era porque a incidência era baixa ou a letalidade em Manaus era altíssima? Era uma letalidade altíssima. 24 horas morria, e aqui no HC nós tivemos gente aí com 24 semanas, 48 semanas até, né, internado e que saíram, né, e que sobreviveram.
Então, essa foi uma coisa que marcou. Então, quando eu que acompanhei muito a mídia, todos os noticiários falavam disso, principalmente uma coisa que a gente não assiste, que são os noticiários locais. Então, quando você pegava, né, o noticiário local, ao contrário do nacional, que ele tem um rigor jornalístico maior, o local sempre atende aos interesses dos governantes, né? Nossa, Santa Catarina não tinha nada, Minas Gerais, né? Era uma coisa assim. Bom, aí uma grande questão, e aí eu até sou um protagonista aí dessa questão, que foi a indicação do excesso de mortalidade. E aí que eu falei aí numa reportagem, falei, olha, o Coveiro é o melhor epidemiologista. E essa história é real. É o seguinte, todo mundo falava, não está aumentando o número de casos aqui em São Paulo, as mortes não estão aumentando, né? O Bruno Covas, prefeito, uma vez falou isso daí, e, ao mesmo tempo, ele estava aumentando o número de covas. Esse daqui é o cemitério da Vila Formosa, né? Que eles começaram a aumentar. E aí, eu estava ouvindo o rádio, tinha um coveiro do cemitério São Luís, aqui da Zona Sul, falando, nós nunca trabalhamos tanto aqui, nunca enterramos tanta gente, né? E aí descubro que numa outra cidade, o pessoal da Secretaria Municipal da Saúde falou assim, nossa, está acabando o nosso talonário de atestado de óbito. Nunca gastamos tanto atestado de óbito. E tinha as pessoas falando, não estão morrendo, não estão morrendo de Covid, estão morrendo de outras coisas. Ora, não morria de Covid porque não se fazia o diagnóstico até então, né? Nós não tínhamos o diagnóstico viral, né? Então não tinha isso daí. E aí tem uma questão, né, que sempre é importante, assim, a mortalidade, num caso desse. A morte é um evento único, ela não tem subnotificação no Brasil, né? Exceto a marginalidade aí, que pega uns caras aí e desaparece, né? Mas se a gente pegar 1 milhão e tantas mortes por ano, todas são identificadas, né? A gente tem controle com os anos anteriores, né? Não depende da identificação do vírus, né? Então você teve mortes a mais. Bom, a gente já sabia uma coisa muito interessante, que quando teve a gripe espanhola, em 1919, nós tivemos umas coisas interessantes. Por exemplo, em Salvador, já se sabia, né? Em 1919, a gente não sabia que existia vírus, hein? Lembrando isso, hein? Então, era gripe. Mas veja só, eles mostram o seguinte, olha, isso aqui é a mortalidade do que a gente diagnosticou gripe, né? E aqui é a mortalidade geral em Salvador em 1919. Né? Lembrar que em 1919 a assistência médica em Salvador era superior à de São Paulo. Né? Todos os casos, viu, Fernando? Quase todos os casos em Salvador na época faziam autópsia. Né? Né? A terra da medicina legal e tudo mais. E a ideia de você trabalhar com excesso de mortalidade, ela existe quando você tem fenômenos como onda de calor, terremoto, tsunami, inundações. Então, você tem a mortalidade que ocorre normalmente e tem as outras que vão ser decorrentes disso. Então, veja só, quando você está falando inundação, você pode falar o seguinte, a pessoa que está morrendo, né, porque teve um deslizamento importante, ficou soterrada ou ficou afogada. Mas, se o hospital, né, numa situação de um terremoto, por exemplo, for derrubado, né, vai ter gente que vai morrer de apendicite, né, porque não vai ter hospital. Né? Então, a causa não vai ser apendicite, a causa será o terremoto. Né? Então, essa é uma coisa meio complicada de entender. Bom, a outra questão, né, que muita gente estava achando que somente haveria morte pela insuficiência respiratória, pela pneumonia. Mas a gente já estava observando de cara que o coronavírus ele tinha uma atuação tal que ele bagunçava totalmente
a homeostase cardiovascular. Então, você tem uma proporção de adultos com doença cardiovascular, seja já diagnosticada clinicamente ou não diagnosticada, né, que acabavam perecendo pelo Covid. Né? Então, a pessoa não tinha exatamente a pneumonia, mas tudo aquilo que a gente gastou de tempo aí, controlando a pressão, dando aspirina e estatina, ia por abaixo. E a outra, os atendimentos urgentes retardados que foram não realizados. No Rio de Janeiro, eu tive uma identificação de 3 ou 4 casos, né, trauma, hematoma subdural, que não conseguiu entrar a tempo e morreu, por exemplo. Né? Então, quer dizer, qual é a causa disso? Né? A causa disso daí é que você, pela epidemia, você acaba não tendo condição de atender aquilo que seria salvável. Né? Bom, a outra coisa que foi de compreensão difícil para algumas pessoas, né? Quando estavam pensando em termos de morte, era entender o que se passava em relação ao curso natural da doença, né? Das doenças, e o quanto que a Covid interferia nisso, levando uma perda de anos potenciais de vidas perdidos. Então, a gente não deveria somente trabalhar com o número de mortes, mas sim o quanto, dada a esperança de vida para um homem, para uma mulher, né, ver a idade que ele morreu e quanto que significaria isso. Então, veja só, aqui nós temos, né, 3 homens com 70 anos morrem em abril de 2020. Né? Se eu falar que a sobrevida dos homens é de 85 a 90 anos, né, esse sadio, ele perdeu 20 anos. Agora, tem um segundo que teve um infarto do miocárdio aos 5 anos. Ele viveria mais 10 anos aqui. Vai. E ele perdeu 10. Teve um outro que teve um câncer de intestino, né? E há 6 meses foi tratado, só que fez uma brida, obstruiu, não conseguiu ser tratado a tempo por falta de condições de atendimento, ele tem uma perda de 15 anos. Então, você pode falar que são 3 mortes, né? Ou você pode falar que são 45 anos potenciais de vida perdidos pela Covid. Né? Então, essa é o raciocínio epidemiológico correto para fazermos. Né? Então, aqui, o excesso de mortes, nós temos Covid não diagnosticada, diagnosticada, o indireto, por outra causa, principalmente cardiovascular, e a incapacidade do sistema. Né? Então, isso é o que a pandemia leva. O excesso de morte é a melhor forma de você avaliar o que está acontecendo. Então, vejam só, aqui, o São Paulo. Né? Então, isso aqui são os dados de São Paulo, e eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Isso daqui é a média dos óbitos na cidade, né, nos anos de 2015 a 2019, por semana, por dia. Né? Aqui é o que a gente chama o limite superior. O que é o limite superior, o limiar epidemiológico? Eu pego essa média, vejo o desvio padrão nesses anos, multiplico por 1,96, quem sabe o que é distribuição Z em estatística, sabe o que eu estou falando, né? Então, você coloca aqui o limiar, e você já vê que já existe, né, aumentos de morte acima do limiar. Mas quando chega, né, já no início de março, né, isso aqui já está passando. Né? Então, as pessoas estavam achando que, vamos falar que a primeira morte aconteceu no dia 19, eu consegui mostrar que foi no dia 12, né, 11, mas já estava antes. Né? Nós já estávamos tendo mortes a mais do que seria o esperado para essa época. Né? Então, aqui tem a ascensão, o epidêmico, aqui fica no limiar inferior, e depois aqui no final do ano, início, antes de chegar a gama,
né, nós já chegamos próximo à média. Né? Então, com isso, você consegue ter uma avaliação muito melhor do que ficar contando casos como foi feito. Né? A questão do excesso de mortes foi utilizado pela grande imprensa. Então, a New York Times trabalhou com isso, o Financial Times, o The Economist, né, todas essas grandes trabalharam com isso, e nós fornecemos aqui do Brasil todos esses dados aí que entravam na conta do Brasil. Detalhe que o Brasil até que não teve um excesso de mortes tão grande como teve em alguns outros locais. Bom, a outra questão, né, aí eu estou até evitando colocar alguns artigos que alguns colegas aqui, até da própria USP, publicaram, que foi um enorme equívoco, né, que foi desconsiderar a determinação social. E, veja só, né, no dia 10 de abril de 2020, né, um dos artigos mais furados, essa Amanda Rossi, ela briga comigo até agora, porque eu sempre falo dela, né, do Einstein para o SUS, a rota letal da Covid. Né? A epidemia se espalha para a periferia de São Paulo, justamente quando paulistanos começam a abandonar isolamento social. Né? Maluquice total essa conclusão. O que aconteceu é que o primeiro caso que foi diagnosticado aqui, 26 de fevereiro, foi um senhor que veio da Itália, e ele veio, se sentiu mal, foi no Einstein, em 8 horas foi feito o RT-PCR e foi feito o primeiro diagnóstico, ele ficou em isolamento em casa e está bem, obrigado e tudo mais. Mas a gente não sabia, né, o quanto de pessoas contaminadas já tinham entrado no país antes. E o cálculo, né, era dezenas de milhares de pessoas que vieram de voos da Europa toda. Né? São dezenas de milhares. E aí passa a ter coisas como, primeiro, que, bom, quem voa de avião é só rico. Né? Essa é a ideia do Paulo Guedes, que, né, empregada doméstica que vai para a Disneylândia. Né? Pobre também anda de avião. Né? Segundo, a pessoa sai do aeroporto, pega um táxi, né? Conversa com todo mundo, só que lá vai transmitindo. Né? Então, com certeza, aquilo já estava, né, circulando na cidade e vai circular justamente com as pessoas que têm mais contato. Né? Aqui, né, é uma coisa muito interessante, tinha esse comitê aqui de São Paulo, e esse comitê ele consegue falar o primeiro caso que teria sido lá no Santa Maggiore. Né? Então, ele aponta, né, que foi o primeiro caso. Na verdade, não foi. O primeiro caso, e fui eu que identifiquei, aconteceu no hospital do Tatuapé. Como é que eu identifiquei isso daí? Né? Pegando casos suspeitos de pneumonia em pessoas jovens que estavam internadas lá, eu fui levantando isso, cheguei que tinha um caso que estava no hospital do Tatuapé, né? Eu não tinha como médico chegar lá e falar, mas o Globo foi atrás e conseguiu ver o caso da Rosana. A Rosana, ela era faxineira, morava na cidade de Tiradentes, não sei se alguém conhece a cidade de Tiradentes, é um conjunto habitacional imenso, né, no extremo leste, oposto ao que é Guarulhos, mas onde a maior parte das pessoas fazem faxina, e várias delas trabalhavam, né, em algum serviço ligado à aviação. Né? Então, a Rosana, a mãe dela estava já internada há uma semana no Hospital do Tatuapé, ela se interna no dia 11 e morre no dia seguinte. Né? Só que, se no Einstein foi em 8 horas o RT-PCR, o RT-PCR da Rosana demorou 45 dias. Né? Então, ficou sem diagnóstico. Então, veja só, né? Um erro imenso de você ficar falando, né, que é uma coisa de rico, não sei lá, que é só quem viajou. Né? Foi um período que se falava isso daí,
e se levava à desatenção e consequências como a questão do auxílio emergencial, que passou a demorar por causa disso. Teve um cara aí que pegou muito dinheiro e só deu bola fora, que ele foi fazer a primeira avaliação da Covid por soroprevalência, ele não pegou os bairros pobres porque, segundo ele, não tinha chegado lá, então ele só fez a soroprevalência nos bairros mais ricos, né? Aí, veja só, né? Quer dizer, essa entrevista, essa reportagem, né? Quer dizer, mostra, né? Assim, o que é o desconhecimento, né? Pessoas que estão na liderança de uma epidemia, né? E eles falam assim: olha, tivemos a primeira morte, mas veja bem, era um homem de 62 anos. Puxa, né? Para nós, né, Guido, Fernando? Né? Um jovem, né? Caramba, mais jovem que a gente, né? Tá. Mas ele tinha diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática. Gente, quer dizer, é de chorar, né? Só faltou falar que ele tinha cárie, calo, dermatite seborreica, né? Então, você não colocava a questão do contágio, né? Então, não se estava falando de contágio. Então, era um problema individual. Quer dizer, você está tendo uma epidemia, uma questão geral social, né? E as autoridades vão aí, né, e passam a ideia, tudo bem, mas olha, era isso que acontecia. Se você tiver menos de 60 anos, não tiver diabetes, não tiver hipertensão, né, e não precisar acordar à noite para fazer xixi, né, tudo bem, né? Olha só o grau de informação. Bom, e aí, para mostrar para vocês como a questão social é séria, né, então aqui é a divisão dos 96 distritos administrativos de São Paulo, né, por tercis de renda. Então, aqui, em azul, a alta renda, em verde, a média renda, aqui a baixa renda, né? Na renda alta, esse foi o perfil do excesso de mortalidade. Uma ascensão em março, superior, e depois, logo, já entrou na média, né? Vejam só o padrão, né, que nós tivemos na renda baixa, né? E olha, né, muito antes do que na renda alta já tinha excesso de mortalidade, já estava acontecendo. Então isso aqui já estava acontecendo, ainda ficou no limiar superior e chegou à média muito depois, né? Ou seja, né, um erro gravíssimo foi a desconsideração de que os mais pobres eram os que estavam sendo mais afetados. Aqui, comparando, né, a média móvel por 7 dias, né, do excesso de mortes nos bairros de renda baixa, né, depois aqui os de renda média e depois os de renda alta, né? Uma distribuição, uma variação imensa. Bom, mas vejam só isso daqui, quando a gente vê qual foi o excesso de mortalidade que nós tivemos em relação à renda, né? Aqui eu estou pegando, né? Estou pegando renda, raça e cor da pele. Os brancos tiveram 10% a mais de excesso de mortalidade. Pardos, 38%, os negros, 56%. Né? Mesmo nos locais de maior renda, né, os negros tiveram uma mortalidade maior, negros e pardos, uma mortalidade maior, né? Aí eu apresentei esses dados, né? Claro que todo mundo falou, é a genética, né? Sempre a resposta, né, de sempre, é a genética, né? Os negros devem ter alguma coisa que atrai. Aí começa, né, umas coisas simplesmente absurdas. Era muito fácil entender isso daí. Era só olhar quem estava nos trabalhos vitais trabalhando ou quem estava tendo que andar pelas ruas para manter a sobrevida da casa, né? Não eram brancos, tá? Não eram brancos, tá? Na rua embaixo da minha casa teve um dia que estourou
um cano lá da Sabesp, e teve um quiprocó lá, e aí eu fui ver, estavam o pessoal da Sabesp consertando o cano, e o quiprocó que teve veio a PM, né? Entre os trabalhadores da Sabesp e o pessoal da PM não tinha um branco. Né? Então, veja, essa é a razão. Bom, assim, um outro erro foi a invenção da comorbidade. A comorbidade foi uma das maiores bobagens que eu já vi, né? Que dói quando... não existe comorbidade para doença viral respiratória aguda, isso não existe. Né? Quer dizer, isso foi uma invenção no mesmo estilo, né, que o secretário lá falou do diabetes, da hiperplasia prostática. Isso não existe, né, hipertrofia prostática. Né? O que é comorbidade para nós? Uma paciente tem um câncer de mama e artrite reumatoide. A doença principal, né, determinante é o câncer de mama, a artrite reumatoide é a comorbidade. Agora, a paciente com câncer de mama teve trombose venosa profunda. Não é comorbidade, isso é uma complicação, né? Uma complicação do câncer. Né? O paciente teve infarto e tem diabetes. Diabetes não é comorbidade, é fator de risco. Quer dizer, isso a gente ensina, né? No 2º ano, no 6º ano, na residência, a gente fala isso daí, mas um monte de gente, mundo afora, não foi só no Brasil, né? Falando, não, porque a questão são as comorbidades para a Covid. Né? Então, e o Ministério da Saúde elencou uma das maiores bobagens possíveis, né? O que seriam as comorbidades, né? E hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, né? Não tinha a mínima base, nenhum estudo, valvopatia, síndrome coronariana, né? E vai misturando coisa, prótese valvares, arritmias, né? Vai misturando. Cada especialidade lá chegava e falava uma coisa, eles iam colocando, acrescentando, né? E aí, né? Uma das coisas que foi difícil de explicar era o seguinte: o coronavírus ele atua na história natural da doença, né? Então ele vai pegar a pessoa justamente, né, no momento, né, onde ela já tem algum tipo de lesão. Então, pegando aqui aquilo está mais complicado para explicar, mas se você pegar aqui a evolução da aterosclerose, que a gente conhece bem, né, nós temos a disfunção endotelial, né, a formação das foam cells, né, depois se forma a placa e temos a placa instável. Né? O que a gente faz, né, aqui nos nossos ambulatórios? A gente pega as pessoas de alto risco, né, que estão mais ou menos aqui, e a gente dá aspirina, dá estatina, inibidor da ECA, beta-block, para deixar a placa estabilizada. O que o vírus faz? Subverte tudo isso daqui. Ele torna a placa instável. Né? Então, é exatamente o contrário. Não é o fato de você, né, como se coloca aqui, né, síndromes coronarianas, que seria uma comorbidade. Não. O problema é o contrário. Né? O vírus vai, né, e faz tudo aquilo que nós fizemos, né, faz alterar. Esse estudo aqui é do Eric, feito não com o coronavírus, mas feito com influenza, que mostra que quando você, né, essa daqui é a curva de sobrevida, né, sem estatina, e essa daqui é com a estatina. A pessoa está tomando estatina e tem influenza A, né, puxa para cá, ou seja, inutiliza, né, a ação benéfica da estatina. Então, esse é um dos pontos, né, que nós temos que entender. Pelo amor de Deus, gente, né? Não podemos ficar repetindo comorbidade. A outra coisa que surgiu foi o tratamento precoce, né? O tratamento precoce foi utilizado por inúmeros picaretas aí, negacionistas, não vou entrar nisso daí,
Mas teve gente sério falando isso, né? Tratamento precoce é um termo também totalmente estúpido, né? Não existe tratamento precoce, né? Pelo seguinte, nós temos sempre um diagnóstico, né? E depois nós vamos ter um tratamento etiológico ou sintomático, né? Ou um sem tratamento, ou mesmo que a gente não faça um diagnóstico, a gente faz o tratamento sintomático. Agora, o tratamento implica diagnóstico prévio. E a questão é o seguinte, o tratamento pode estar indicado ou não. Então, o tratamento é sempre após o diagnóstico. Ele pode ser tempestivo, ou seja, feito no momento certo, ou tardio, nunca precoce. Não existe isso. Não existe isso. Meu Deus. Né? Quer dizer, eu não sei, quer dizer, não podemos, né, numa faculdade de medicina, num hospital, alguém falar em tratamento precoce. Né? Isso não existe. Ou o tratamento está sendo feito na hora certa, ou demorou. Né? Chegou uma meningite aqui, alguém vai falar assim, nossa, devia ter dado já penicilina cristalina em casa, né? Antes de ter os sintomas. Seria, né? Quer dizer, ou você começa o tratamento na hora que você acha que é uma meningite, né? Que seria tempestivo, e se você demorar, é tardio. É só essas duas opções que você tem. Mas aí muita gente perguntava, mas não existe tratamento profilático, né? Em termos, para condições específicas com diagnóstico prévio. Né? Essa é uma confusão, né, muito grande. Antibiótico terapia, cirurgia de porte grande por 24 horas, gravidez complicada com indicação de infecção urinária, extração dentária em pessoa com doença valvar cardíaca. Tá. Então, eu estou fazendo um tratamento, né, que não tem nada de precoce. Eu tenho um diagnóstico, eu sei uma possível complicação, eu estou evitando essa complicação. Anticoagulação, paciente com FA, para evitar êmbolos cerebrais. É isso. Né? Não é tratamento precoce de AVC. Né? É para você reduzir o risco da FA. Antihipertensivo e redutores de lípides. Né? É para diminuir os fatores de risco para a doença cardíaca. Antiplaquetários, estatinas, para quem sofreu um infarto, né? Para reduzir eventos graves. Né? Isso é o que a gente chama de tratamento profilático. Na verdade, é prevenção de complicações de pessoas, de pacientes com diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico está sempre na frente. E em cima dele um raciocínio. Bom, mas aí me perguntaram, mas e a fluoração da água e a iodação do sal não seria um tratamento precoce? Não. O fluiodo não se distribui uniformemente na superfície do planeta. Assim, tem populações que têm baixo flúor e têm baixo iodo. E nós fazemos essa reposição para evitar cárie, iodo e bócio endêmico. É isso que nós fazemos. Né? Mas não é indicado em todos os locais do planeta. Né? Vai depender muito de como que é a oferta no local. Né? Bom, o erro 9 que eu coloco aqui é a prioridade vacinal. Né? A primeira coisa que fala assim, nós temos que tratar mais os mais idosos, os mais velhos. Então entravam lá os centenários. Começou, né? Eram as centenárias. E as centenárias, mulheres brancas ricas. Né? Então, foi isso que foi feito. Né? Enquanto, né, os trabalhadores de serviços vitais, como segurança, transporte, infraestrutura, na sua maioria negros e pardos, não constituíram setores prioritários. Então, você pegava aquela fila lá, estava assim, né, um monte de carro, tinha um motorista, né, tem uma que eu não vou colocar aqui, porque aparece o nome das pessoas, um motorista negro mais jovem, né, dirigindo, e uma mulher de 90 anos, branca, né, sendo vacinada. Ele não, né, ela sim. Né? Quer dizer, um equívoco imenso. Né? Depois, esse critério de profissionais de saúde. Gente, né, eu não sabia que biólogo era profissional de saúde. Né? Aqui no município de São Paulo, o biólogo foi considerado
Então, tinha gente que descolava o diploma, né? Teve uma jornalista que me contou isso, envergonhada até, que ela tinha feito biologia, mas virou jornalista, não sei o que lá, pegou lá o diploma, foi e conseguiu, porque... E cada cidade ia listando isso, né? Aí se listou podólogo, professor de academia, né? Tudo assim. Ou seja, uma enorme corrupção. E o critério de comorbidade foi catastrófico também, porque começou-se a ter um monte de atestado falsos, né, em grande parte, né? E uma das coisas que se observou é que as unidades básicas de saúde estavam mais controlando os atestados do que gastando tempo em aplicar, né? Então, esse também, a prioridade vacinal foi um erro muito grande. Agora, o erro maior foi uma epidemia sem epidemiologia, né? Quem conduziu a epidemia na maior parte dos países são pessoas que não entendiam de epidemiologia, né? Então, não vou falar aí quais são as profissões, para ninguém achar que eu estou sendo... E aí, é uma das coisas muito importantes para a gente discutir. Quando nós estamos falando de epidemia, né, nós temos 3 pontos. O primeiro é a definição do objeto, o que é, do que se trata, como se comporta. Tá? E cada vez, né, em cada situação, né, esse objeto é distinto, né? Então, uma coisa é você falar da dengue, outra coisa é você falar da influenza A, outra é da Covid, outra da varíola do macaco, né? São coisas distintas e que você precisa ter uma definição. Como era uma coisa nova, né, um evento novo, você precisava entender exatamente do que se tratava, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão é a temporalidade. Quando? A temporalidade ela é mais importante que a territorialidade. Senão, a gente entra num erro aí que é o anacronismo. Quer dizer, um exemplo de anacronismo que a gente repete o tempo inteiro, né? Quando Cabral descobriu o Brasil, né? Então, a ideia que se tem é que já existia o Brasil, né? E o Cabral, né, chegou aqui e falou: opa, oi Brasil, estou chegando, né? Quer dizer, assim, o conceito de Brasil, né, vai ser 300 anos depois, né? Então, esse é um exemplo clássico de anacronismo que a gente repete aí, né? Então, o fato clínico ele pode ser, né, tanto clínico como socioambiental, né, o objeto. O socioambiental pode ser, por exemplo, ondas de calor. Pronto, ondas de calor, você está definindo isso daí. Agora, o fato clínico necessita a descrição clínica seguida do raciocínio clínico, né? Então, aí é aquela questão, a epidemiologia começa pela clínica. A clínica é soberana, né? Esse é o fato. Então, não adianta você ser virologista, bacteriologista, né? O que apareceu de físico, matemático, fazendo projeções, foi um negócio inacreditável, né? Mas eles não tinham a mínima ideia do que eles estavam contabilizando lá, né? Eles achavam que eles estavam... economista, estava achando que estava na bolsa, fazia curvas, não sei o que lá. É uma coisa simplesmente horrível, tá? Bom, então, a suspeita clínica passa por você, a descrição clínica, para você entender, né, o histórico do que está se passando, né? Então, aqui foi lá no hospital de Wuhan, e a grande descrição, né, que eles começaram a fazer, né? Então, o sintoma, né? Então, temos aqui o início, as internações, quando acontece a dispneia, a insuficiência respiratória, o uso da terapia intensiva. Então, você constrói a história natural, né? Então, isso é absolutamente fundamental. Então, em todas as epidemias, né, que surgirem, né, a pessoa mais importante que existe no início é o clínico. É ele que vai, né, caracterizar aqueles casos, né? Não vai ser físicos, economistas, biólogos,
imunologistas, não, vai ser o clínico. Tá? E aí depois, né, se abre o espaço para o imunologista estudar melhor, né, onde é que vai dar replicação, vai associar com sintomas, né? Aí os nossos companheiros, né, na clínica médica, que são os patologistas, né, junto conosco, vão fazer, né, a descrição dos órgãos afetados. Né? E aí temos a questão da abordagem epidemiológica. Né? Então, nós temos que saber como é que a doença é adquirida, né? A gravidade e letalidade, e como cortar a transmissão. E aí que tem uma coisa muito interessante, né? Se para a Covid as pessoas demoraram para entender a gravidade e a letalidade, agora que surgiu o monkeypox, né, foi o exagero oposto. Né? Já teve gente falando, nossa, teve morte pelo monkeypox, não sei o que lá, a primeira morte lá em Minas. Né? O primeiro caso que morreu em Minas, né, era uma pessoa que tinha um linfoma refratário absolutamente tudo, já não tinha praticamente nenhum leucócito circulante, estava totalmente imunodeprimido, né, e teve o monkeypox e morreu com o monkeypox, como poderia ter morrido de qualquer outra. Né? E aí as pessoas confundem. Né? Bom, e aí entra um trabalho de formiguinha do epidemiologista local. Né? Esse daqui não é o epidemiologista bambambam, que fala coisa bonita na televisão. É aquela pessoa da vigilância epidemiológica, do CIVES, aqui em Butantã, sabe? Que trabalha lá na prefeitura, que vai pegando caso a caso e vai vendo o que aconteceu com ela. Então, foi aqui onde se mostrou, né, a questão do contato das pessoas com o mercado de peixes lá em Wuhan. Né? Aqui é um exemplo, né, do que passou na pandemia. Esse cara aqui, né, que estava na Rede Globo, depois vendia propostas de investimento aí, né? Teve gente que caiu na dele aí. Né? Ele ficou famoso aí. Ele teve um impacto imenso no início da pandemia. Ele falou que o pico será no dia 5 de maio de 2020. Né? Ele falava isso daí. E aí ele falava assim, precisamos corrigir porque temos que ponderar per capita. Né? Quer dizer, nem sabe português, nem sabe os termos. Né? Seria ajustar pela população. E aí ele fala, olha só o Brasil está muito baixo aqui. Né? Só que, veja só, na época que ele fala isso daqui, essa era a distribuição de casos. Né? Então, ela estava na região do Recife, Fortaleza, né, São Paulo e Rio. Uma outra grande parte do país não tinha. Então, você não pode fazer a divisão pelos habitantes do país, né, no momento em que ela não está atingindo todo mundo. Né? Então, isso daí é o anacronismo que a gente fala. Bom, e a questão mais importante, que eu acho que tem que ficar um recado, a epidemia é um fato social. Né? E isso é Durkheim. Durkheim é um dos fundadores da sociologia moderna. Né? Ele é holandês, o primeiro grande estudo dele foi sobre suicídio. E o que é um fato social? É um momento que combina coercitividade. Né? O que é coercitividade? Queira ou não, você poderá ser atingido pela Covid. Né? Eu fiz todo para não ser contaminado, né? Até que há 2 meses eu entrei num voo entre Chicago e Calgary, no Canadá, onde ninguém usava máscara, 3 horas e meia, eu com máscara fui infectado. É a coercitividade. Tá? A exterioridade vem de fora. Né? Ao contrário de achar que hipertrofia prostática é fator, né? Ela vem de fora. E a outra é generalidade, não escapa ninguém. Né? Não vai existir, vão existir pessoas que vão ter menos chance de se contaminar, mas se tiver oportunidade serão contaminadas. Né?
Talvez uma das coisas mais pândegas aí, mas triste, né? No dia 20 de maio, né, o presidente da XP, ele faz um negócio, né? Pico de Covid nas classes altas já passou. O desafio é que o Brasil tem muita favela, diz o presidente da XP, né? Quer dizer, esse é o exemplo da nossa elite, né, da Faria Lima. Né? É assim que eles veem, né, o que é o nosso país. Quer dizer, assim, ele, olha só, dia 5 de maio, foi quando o outro tinha falado que era o pico. Então, esse é um dos problemas que nós temos, né, que é quando epidemiologistas não tomam conta de uma epidemia. Vários outros falam, até o cara da XP. Né? Eu apresentei aqui as questões técnicas, né, mas eu tenho que fazer uma avaliação política. Eu não vou fazer uma avaliação política brasileira, porque nós estamos no... Se eu fizer isso daí, eu vou ter que estar... Como é que é? Direito de resposta, né? Vai ter que ter direito de resposta, né? Então, mas a maior desgraça da Covid foi o governo Trump. E eu vou explicar para vocês, né? O governo Trump, ele fez uma intervenção logo que ele entrou no CDC, ele tentou interferir em todos os órgãos lá, e uma das coisas que a gente sabe é o seguinte: alguém conhece o CDC? Já teve CDC Atlanta? Né? O CDC Atlanta, ele é do tamanho do que é o complexo HC, mais ou menos. Assim. São vários prédios, é um troço assim, imenso. Né? Ele tem, eu acho que 50 vezes mais funcionários que a Organização Mundial da Saúde em Genebra. E técnicos muito gabaritados em todas as coisas. Né? E, anteriormente a isso, quando surgia alguma coisa no planeta, o pessoal do CDC imediatamente já entrava e já oferecia ajuda. Então, eu vi o que foi aqui no Brasil quando teve a Zika. Né? Eles desceram aqui, né? Eu brincava que era a invasão dos Mariners. Né? Mas desceu assim, um batalhão que vinha, né? E todos equipados com todas as... todos o material virológico, montaram laboratórios lá no Recife, em Salvador, né, trabalharam isso daí, fizeram tudo, né, ajudaram muito em todas as identificações. Porque eles têm, assim, uma capacidade que ninguém no mundo tem igual. Né? E o Ebola. Né? O Ebola, eles viram que era no Congo, né? O Barack Obama mandou tropas lá para auxiliar o pessoal que estava vacinando, que estava atendendo o pessoal com ebola, né, no meio Quer dizer, se os Estados Unidos tivesse tido uma atuação muito firme, nós teríamos tido uma situação bem diferente. Até porque os adeptos do Trump não iriam seguir. Né? E aí tem um presidente de um país da América do Sul, que eu não posso falar qual é, que tem uma coisa muito interessante, está anotado isso daí. Ele vai para Miami no dia 7 de março, se encontrar, vai ele e os filhos, né? Não posso falar quem é, né? Vai ele e os filhos, e ele dá uma entrevista à Folha de São Paulo, perguntando, como é que você está achando da Covid, isso aqui lá? Eu estou muito preocupado com isso, eu acho que nós temos que tomar todas as precauções, só que lá o Ministério da Saúde do meu país está fazendo o melhor possível para isso, né? O ministro está aí dando entrevista todo o tempo, orientando, não sei o que lá, vamos seguir isso daí. No dia 10, ele tem um jantar com o Trump, né? E está um dos filhos dele lá, né? E no dia seguinte ele muda o posicionamento, né? Ele muda o posicionamento. Então, veja só, né, o que significou isso daí. Né? É difícil a gente falar isso daí, mas esse é um fato. Mas, independente dele, né, tudo que se passou, que eu já apresentei aqui, são erros sérios. Né? A demora que teve, conceitos esdrúxulos de comorbidade, tratamento precoce. Tá bom? Então, gente, fico por aqui. Né? Temos um pouquinho de tempo aí para discussão. Obrigado.
Oi. A primeira pandemia, né, da humanidade provavelmente não será a última, né? Não. Você acha que para a próxima, daqui 50, 100 ou 200 anos, não sei, a gente vai conseguir aproveitar os erros dessa pandemia para que não hajam tantos erros da próxima vez? Ou você acha que daqui a, sei lá, 100 anos as pessoas vão esquecer o que aconteceu e vai começar do zero de novo? Pois é, Guido. Eu sei que é um achismo, né? Não, eu sei o que você está né? falando. Essa semana, o Lancet soltou um suplemento com 52 páginas, né? Que assim, lições da Covid, o que temos que fazer, né? Que com gente do mundo inteiro, né? Obviamente eu não li aquilo, só vi que saiu aquilo lá, né? Então, realmente, nós vamos ter que aprender muito isso daí. Mas o problema é quando as sociedades desaprendem, né? Eu morei nos Estados Unidos na época Bill Clinton e eu achava que os Estados Unidos, né, era uma das coisas assim mais fantásticas do mundo, porque lá era liberdade, igualdade, coisas muito legais. Nunca imaginava o governo Trump, né? Para quem viu aí o fim da ditadura no Brasil, anistia constituinte, eleições diretas e tudo mais, ninguém imaginava o que aconteceria depois de 2018, né? Então a gente pode aprender, mas a questão é como as sociedades estão se governando, né? Se tivermos no lado errado, e olha só, né? Eu fiz um paralelo. Se essa pandemia acontecesse em 1975, 1975, o presidente dos Estados Unidos era o Gerald Ford e o Brasil era o Ernesto Geisel, né? Quando teve uma suspeita de influenza A nos Estados Unidos, o Gerald Ford fez uma campanha, um controle, não sei o que lá, né, de isolamento, e todo mundo acusou ele que ele estava criando pânico porque ele precisava se reeleger, né? O Geisel, quando assumiu, já tinha o Programa Nacional de Vacinação, mas ele construiu Biomanguinhos para fazer vacina, né? E já começou a dar as bases para fazer a Campólio e tudo mais, e para encerrar o máximo possível a varíola, né? Então, vejam só, né? Um governo republicano nos Estados Unidos, né? Um general no Brasil, as coisas seriam diferentes. O problema é esse atual estado de coisa que existe no mundo, dessas pessoas, né, que preferem, né, muitas vezes a morte e a vida. Essa, para mim, é a resposta que eu dou. Professor, uma coisa que me incomodava na pandemia era vários leitos que apareceram, né, aqui em São Paulo, sim, que era para pacientes que não precisavam ser internados, né? Quando o paciente tinha uma gravidade maior, ele não poderia usar esses vários hospitais. O que o senhor acha disso, desses hospitais de campanha? Olha, a questão dos hospitais de campanha é um motivo de muito debate, né? Uma das vantagens do hospital de campanha era que você pegava uma pessoa pobre, que não ia conseguir ficar isolada, né? Em casa você deixava lá. Essa foi uma vantagem. Mas ela teve um impacto muito grande do ponto de vista assim, de mostrar, olha o que nós estamos fazendo. Numa cidade como Barcelona, onde todos os leitos estão ocupados, né, todos os hospitais têm os leitos, isso aí teve até um certo sentido. Mas se você pegar São Paulo, né, pegando aqui o HU, né, ao invés de você montar um hospital de campanha, que você vai contratar enfermeiros, não sei o que, tá, era o correto o governo do estado pegar o HU, vocês estão com tantos leitos vazios aí na SEMI, não sei o que lá, vamos colocar esse pessoal aqui, né, porque já tem oxigênio, já tem enfermagem, já tem laboratório, já tem tudo, né? E não só o HU, vários hospitais, né? Eu não faria hospital de campanha, eu ia pegar o que está ocioso nos próprios, né, e ampliar. Essa seria o mais correto, né? Isso seria o mais correto. Mas é legal você chegar e fazer o hospital de campanha lá no Ibirapuera, no Pacaembu, você faz aquele negócio,
cria aquela sensação, né? Em São Paulo, eu não sei, no Rio de Janeiro foi uma baita corrupção isso daí, né? Uma imensa corrupção. Tanto que não teve nenhum hospital de campanha, gastaram, mas nem tiveram os leitos, né? Ninguém na plateia distante. Oi. Bom dia, Lotufo. Obrigado pela palestra, muito proveitosa. Eu fiquei muito impressionado com aquele gráfico que você mostrou das diferenças estatísticas entre comparando o social, né, das cores. Sim, sim. E me faz pensar naquele gráfico se isso não pode ser um reflexo, aí é mais uma provocação que eu vou te fazer, sim. Tá? Que mostra até que talvez as diferenças sociais estejam mostrando que a maior necessidade de um sistema público de saúde talvez tenha tido um impacto nessa maior mortalidade. Sim. E o quanto o inverso é verdadeiro, porque também nas classes lá que você colocou, né, mais pobres, os ricos, médios e pobres, só brancos, eu não sei se aquela diferença estatística é significativa. Ela é significativa? Bem significativa. E aí a gente poderia pensar, então isso mostra também uma ineficiência do setor privado, nesse sentido, pensando que essas classes mais favorecidas também usam menos o SUS? Sim, veja, o que aconteceu, né, tem vários aspectos. Um dos fatores decisivos na mortalidade foi a qualidade da terapia intensiva. E vários hospitais privados se mostraram totalmente ineptos para isso, né? Pode ter isso, pode ter aquilo, mas na hora H, né, não sabe ventilar, desmamar, né? O que é pronação, esse é um fato. Agora, como a população reagiu a isso, esse daí é uma outra palestra que é do projeto que eu fiz, que é o Recovida. Nós fomos em 7 pontos aqui da capital, né? As 2 grandes favelas, Paraisópolis e Heliópolis, fomos no Grajaú, na Zona Sul, o Capão Redondo, Sapopemba e a Zona Central da República, as pessoas sem moradia. E você vai ver como a capacidade de associativista, de solidariedade, tem um impacto muito grande. No Capão Redondo, as mulheres lá tiveram uma ideia incrível. Bom, todo mundo sabe, né, desde que o Brasil é Brasil, minha avó fazia isso daí, uma das explorações de mão de obra feminina é o arremate de roupa, né? Então, as lojas fazem, as fábricas fazem, né, o corpo, mas depois você precisa botar o ombro, tudo. Existe um arrematador, né? Uma exploração secular, né? E atualmente quem faz muito são os bolivianos em São Paulo. E aí uma dessas aí teve uma ideia, pegou uma dessas fábricas aí e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vocês não querem trazer para a gente aqui? Porque a gente não precisa sair de casa para trabalhar, para ficar, né? Então a gente fica fazendo como arrematadeira e toma conta das crianças, dos filhos aqui. Foi incrível essa experiência, né? A Paraisópolis teve ações de solidariedade imensas lá, né? E em termos da alimentação das crianças, das pessoas que ficavam isoladas, né? O que eu acho que foi muito complicado foi a inserção das unidades básicas de saúde. Essa foi uma questão meio complicada, né? Teve lugares que muita gente... Porque aí começou aquela questão, né? Eu não coloquei isso daqui, mas que foi um grande absurdo de afastar as pessoas com comorbidades, né? Quer dizer, eu tenho até colocado aqui. Isso foi um erro crasso. Você reduziu, né, a força de trabalho da enfermagem, dos médicos, muito, desnecessariamente. Porque eu sou hipertenso, porque
tem obesidade, teve de tudo aí, né? Quer dizer, aqui na USP foi assim o início, uma grande bobagem, isso diminuiu a força de trabalho, mas algumas unidades básicas trabalharam bem. E eu acho que o Programa de Saúde da Família, se tivesse mais bem dirigido, faria coisa melhor. Em Niterói, que tem um PSF muito bom, foi incrível o que eles fizeram. Então, assim, o número de casos de mortalidade em Niterói muito inferior ao Rio de Janeiro, né? É como se o SARS-CoV não atravessasse a ponte, né? E nem pegasse a balsa, né? Eles fizeram um trabalho muito bom. Professor, eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da falta da ampla testagem. Como o senhor até citou, demorou muito para sair o resultado. Sim, a gente sabe que no primeiro ia só para o Adolfo Lutz. Isso também não foi um erro, a gente não ter teste amplo, testar rápido? Essa questão, no início, eu pensei nisso, eu até um dia fiz até uma entrevista falando isso daí, e aí alguém me chamou a atenção e falou assim, mas nós temos teste suficiente? Aí foi o seguinte, né? Essa foi outra coisa que se dormiu no ponto. No dia 7 de janeiro, os chineses divulgaram como é que era o vírus. A partir daí, todo mundo, algumas empresas começaram a trabalhar para fazer o RT-PCR. Então a principal empresa foi da Coreia. Começou a fazer. Depois teve uma na Alemanha. E nos Estados Unidos quase ninguém, no Brasil ninguém, nos outros lugares ninguém, né? E outra coisa, estava publicado na internet ali, ó, né? Toda a descrição, todo o sequenciamento, né, do RNA do vírus, ou seja, para você, né, receita de bolo lá. E até abril nós não tínhamos testes suficientes no mundo inteiro, nem para as pessoas que estavam doentes. Então, foi aquele momento que falou, contactante, a gente não faz mais teste. Começou essa história, mas, na verdade, pela falta de teste. Se tivéssemos mais testagem, sim. E aí, aquela história, se nós tivéssemos uma indústria biomédica aqui no Brasil mais forte, a gente poderia ter feito isso para a gente. E nós ficamos dependendo 100% da exportação. Aí compramos um monte de coisa, gato por lebre, né? Os testes de anticorpo. Os testes de anticorpo, para mim, assim... Eu nem falo isso daqui, quer dizer, esses testes de anticorpo, né, devia ter colocado também aqui, acho que na próxima apresentação vou incluir isso daí, também né, levou uma confusão tremenda, né, quer dizer, o que apareceu de gente faturando. Né? Posso fazer uma emenda do que o Luiz Claro, falou? claro. Eu acho que assim como em outras situações, não só de pandemia, né, mas a gente viveu muito isso. E é lógico, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, porque o impacto nos serviços de emergência, sim, eu acho que é o maior de todos, né? Sim. E isso não acontece só na pandemia. Então, Guido, aproveitando sua pergunta, eu acho que a gente não precisa esperar uma próxima pandemia para ver se a gente aprendeu alguma coisa. Nós já estamos vendo na prática, que com o fim da pandemia, teoricamente, as pessoas já vão voltando para o seu habitual, ou seja, já vão começando a repetir os mesmos erros que sempre cometeram historicamente. Né? Eu acho que a gente tem que enxergar que a realidade é essa, né? E que a gente só vai realmente mudar alguma coisa tomando medidas gerenciais que sejam eficazes e não precisa esperar mais nada. A gente já tem, historicamente, muita coisa mostrando os erros, né? E essa palestra do professor ratificou demais isso, né? Eu acho um negócio assim, você sabe, a única coisa que você fazer na vida é diálise, Sandro, mas e ainda assim meia boca, né? Mas assim, se a gente tivesse pelo menos aprendido alguma coisa, por exemplo, se você tem um quadro respiratório alto, se for sair de casa, saia de máscara. Sim. Já seria alguma coisa melhor, né, do que aquilo que a gente vinha fazendo até hoje. Essa é a opinião minha, né? Não, não vai embora não, Nájila, deixa eu cortar. Eu vou contar uma história, que a Nájila é participante. Mas a história é muito interessante. Era início de março, eu estava lá em Phoenix, Arizona, no Congresso de Epidemiologia. E no Congresso de Epidemiologia, o pessoal estava somente lavando a mão, mais no banheiro,
mas ninguém usava máscara, né? E aí fizeram uma enquete lá, porque ia ter o Congresso de Cardiologia, 50 dias depois, se deveria ser suspenso o Congresso ou não. Né? Os epidemiologistas, 2/3 falaram que não precisava. Bom, detalhe, 50 dias depois, né, o Congresso seria em Chicago, o local do Congresso era um hospital de campanha. Não só estava suspenso, como estava sendo utilizado. E aí a Nájila veio do Brasil mais tarde, eu cheguei nos Estados Unidos 10 dias antes, ela chegou e falou assim, eu não tive dúvida, né? Peguei uma máscara, pus e estava eu sozinha no avião. Ela que me contou isso daí. Né? Eu falei, puxa vida, não sei o que, não tinha mais ninguém. Então ela foi a primeira pessoa. Fiquei 4 horas em Nova York. Só você. Só eu no aeroporto. De máscara. Guido, além disso, eu tenho uma outra questão, essa questão da máscara, que é a questão cultural. Quando eu fui ao Japão, faz há 20 anos, né, eu cheguei com jet lag tremendo assim, estava no táxi e andava pela rua e via gente de máscara. Falei assim, nossa, deve ter hospital aqui de transplante, ou hospital de leucemia. Entrei no hotel, não sei o que lá, dormi, acordei, aí fui andar lá pela cidade, aí que eu descobri o seguinte, no Japão, né, a cultura diz o seguinte, você deu um espirro, tudo bem, você deu 2 espirros, você sai de máscara. Né? Então, existe essa cultura. Na Coreia, idem. Aí o pessoal fala assim, nossa, o que aconteceu aqui na Coreia, no Japão, né? Os caras falam, o pessoal, já existe essa cultura, né? Assim, de você proteger os outros. Né? Então, essa é um ponto. Agora, Belo, é o seguinte, o que você falou, né? A relação do serviço de emergência, eu estou muito chocado com o que eu vi agora em Boston. Eu estive em Boston agora, né? Eu morei lá 3 anos e lá tinha uma questão que os serviços de emergência eles ficavam vazios porque quem chegava lá era internado, né? Porque tinha vários convênios, tinha tudo, Medicare, Medicaid, demais. Agora, né? As emergências dos famosos hospitais de Boston, eu diria que se aproximam e se igualam muito ao que nós temos aqui. Né? Maca esperando, fila, não sei o que lá, residentes estressadíssimos, como nunca estiveram antes, por isso. Né? E aí, os 2 grandes hospitais lá, o Brigham e o MGH, o Mass General, eles montaram em alguns pontos da cidade, sabe o quê? UPAs. Né? Só que é uma UPA um pouco diferente. É das 7 às 22 e no domingo é das 9 às 2 da tarde. Né? Mas que eles fazem tudo isso aqui lá. Por que isso daí? Para tirar o pessoal da porta dos seus hospitais. Agora, o que significa isso? Significa menos dinheiro, menos investimento. Né? É isso. Então, você precisa ter investimento, você precisa ter dinheiro para montar. Né? Se a gente tivesse aqui o hospital totalmente com a capacidade instalada, né? Ia ter gente na maca aqui? Teria, porque nós somos teria, mas muito menos, com muito menos problema, com certeza. Para isso é investimento. Né? Dinheiro. Gente, tá bom?